Olá a todos, hoje vou direto ao assunto porque o tema é de extrema importância e porque não vos quero perder e portanto gostava que ouvissem esta mensagem até ao fim, que tem a ver, obviamente, como já viram pelo título, com os estatutos do Benfica, que vão ser votados no próximo dia 8 de março no Estádio da Luz, no dia das casas do Benfica, do Benfica Nacional. Ora bem, nos últimos dias temos vindo, ou nas últimas semanas temos vindo a ter conhecimento de movimentações estranhas nas sombras, de agentes que nós não sabemos bem quem são, mas sabemos que existem, porque já cá andam há muitos anos, que têm se preocupado muito em passar mensagens falsas, mensagens erradas, sobre informação errada sobre os estatutos. Essa mensagem está a ser disseminada nas redes sociais, está a ser passada para casas da Benfica, que se estão a mobilizar, muitas delas, para vir votar à proposta global dos estatutos e, portanto, para chumbar a proposta, que como sabem, todos sabem, tem que ter uma aprovação de mais de 75% ou mais para ser aprovada. Ora bem, um destes temos visto vários exemplos disto que eu estou a referir. A primeira foi aquela capa infame do Correio da Manhã, que diz que os estatutos do Benfica são ilegais, que é baseada em informação ou incompleta ou errada, portanto passa logo uma informação de medo e de terror, o fim do mundo, que vem aí, que os estatutos do Benfica são ilegais e que vai tudo abaixo e o clube vai ficar em perigo, e depois tu vais ver o artigo em si e consultas com especialistas e vês que afinal não é bem assim, porque a situação, se houver algum problema, pode ser resolvida facilmente, ou antes ou depois, portanto não existe problema nenhum, será que é só com o artigo. E depois temos visto agora nos últimos dias a disseminação de umas imagens muito curiosas, como poderão ver aqui, que, que nós, a tendência é para nos rirmos, porque é tudo tão estapafúrdio e tudo tão estúpido e tudo tão básico que achamos que ninguém vai acreditar, mas depois tu começas a ver os comentários, o número de partilhas e de, e de interações que essas publicações têm, e tu percebes que há de facto aqui um problema. Há de facto aqui um problema porque esta informação errada, a informação falsa, e a informação que é passada de propósito de forma errada para manipular as pessoas para que os estatutos não sejam aprovados. Portanto, repito, existe alguém muito interessado, e segundo o nosso vice-presidente Jaime Antunes, ex-vice-presidente Jaime Antunes, algumas dessas pessoas até estão na direção do Benfica, estão dentro do Benfica, portanto ele não quis nomear, o que é uma pena, mas sabemos pela boca dele que esteve lá e esteve envolvido no processo, que existem pessoas lá dentro que não querem que estes estatutos sejam aprovados. E, portanto, esse trabalho tem vindo a ser feito nos últimos meses, com mensagens para as casas. Muitas casas do Benfica têm recebido informação errada e estão absolutamente convencidas que vão perder direitos, que vão deixar de poder, os seus sócios vão deixar de poder votar, que vão deixar de existir, o que é absolutamente falso. E, portanto, eu gostava de comentar essas informações, pegando nesta tal imagem que eu vos falei há bocadinho, absolutamente vil, absolutamente estúpida e absolutamente falsa, que vamos descascar isto um bocadinho a um para tentar desconstruir um bocadinho esta informação. Ora bem, começar pelo chumbo das contas, que é igual a eleições todos os anos. A nova proposta a nova proposta a ser votada, a proposta global a ser votada no dia 8, inclui de facto esta norma de dois chumbos nas contas, levar a significa que a direção fica demissionária e poderá haver eleições antecipadas, mas o que estes senhores não sabem, ou se calhar sabem, mas o que interessa aqui é passar a informação errada, é que isto é uma situação que já existia antes da alteração de 2010 patrocinada por Luís Chico Vieira. Portanto, de 1996, eu não sei exatamente em que ano é que foi introduzida, mas de 96 a 2010 vigorou certamente. Eu pergunto-vos quantas vezes é que uma direção do Benfica caiu por causa desta situação. E, inclusivamente, foi com o Luís Chico Vieira. O Luís Chico Vieira começou a ser presidente em 2003, portanto a alteração foi só em 2010, temos 6, 7 anos de presidência do Luís Chico Vieira, e eu lembro-me de situações em que as contas foram chumbadas, mas que não houve consequência, porque depois na segunda votação, ou as pessoas tendo noção daquilo que implicava, sendo que o primeiro seria um voto de protesto, acabavam por passar as contas, ou simplesmente porque, como o nosso ex-vice-presidente Jaime Antunes indicou, que a direção até pode simplesmente viver com contas chumbadas e não haver consequências, basta simplesmente, não, pelo que eu entendi, não submeter a segunda votação e pronto, assumem que estão contra a vontade dos sócios e a coisa vai-se. Agora, não houve eleições todos os anos de 96 a 2010, nunca houve problema absolutamente nenhum na história do Benfica em relação a isto, e se tiver que haver eleições
porque os sócios acham que a direção não está, as contas não foram bem apresentadas ou que a direção não está a cumprir um bom papel, então assim seja, é vontade dos sócios, também não vejo qual é que é o problema. Agora, não é verdade que isto signifique que tenha que haver eleições todos os anos, é absolutamente falso. Nem sei de onde é que vem esta ideia peregrina, mas é mais uma informação que tem o objetivo que todos nós sabemos. Avançando, listas separadas é igual a instabilidade permanente. Olha, mais uma de gênio. Instabilidade permanente. Nós, quando estamos a falar de listas separadas, estamos a falar de, por exemplo, em órgãos que têm uma função de fiscalização, como o órgão fiscal, como o nome indica, como, por exemplo, a mesa da Assembleia Geral, que é suposto ser representante máximo dos sócios, portanto, independente. Sabemos, obviamente, que estão sempre ligados às direções e que têm essa solidariedade institucional, portanto, nós sabemos isso, mas não significa que tenha que haver instabilidade permanente, até porque a escolha é dos sócios. Os sócios é que escolhem, quando estiverem a votar, se querem que os órgãos que sejam eleitos sejam todos da lista A, seja um da lista A, um da lista B, um da lista C, e por aí fora. Portanto, é uma escolha dos sócios, isto não existe instabilidade permanente, até porque as pessoas têm bom senso, isto não é uma guerra, as pessoas, se houver um órgão fiscalizador que é eleito por de outra lista, esse órgão irá cumprir a sua função, que é de fiscalizar as contas que são apresentadas do clube e por aí fora. Portanto, não existe aqui, não vejo porque é que isto pode levar a instabilidade permanente, a não ser que estamos a assumir que toda a gente vai para o Benfica de má fé, e portanto, se assumimos isso, assumimos que toda a gente lá está de má fé, seja da direção, seja os outros todos. Portanto, mais uma vez, não vejo qual é que é o problema em haver mais transparência e mais controlo independente dentro do Benfica. Não vejo qual é que é o problema e não vejo porque é que uma direção se havia de ter medo de ter este escrutínio que vem dos sócios. Também não vejo qual é. Tem medo do quê? Não entendo. Instabilidade, lá está a instabilidade, o medo, a instabilidade, os garotões que aí vêm, igual a patrocinadores em fuga. Exatamente. Eu aqui acho que tenho que lhes dar toda a razão, porque o que nós temos visto realmente nos últimos anos, nos últimos 5, 6 anos em que temos visto notícias do Benfica, um pouco por todo o mundo e quase mensal, agora mensal, já houve uma altura que era semanal, nas bocas do mundo por corrupção e acusações de corrupção e por aí fora, o que nós vimos foi patrocinadores em fuga. A Emirates não. Estava preocupadíssima, nem renovar o contrato nem nada. A Adidas também pôs-se em fuga. O Benfica hoje é patrocinado pela Sanjo, não é? Acho que é a Sanjo que patrocina as nossas equipas de desporto, de futebol e por aí fora. É a Sanjo, porque nós perdemos a Adidas, porque estava toda a gente tão preocupada com esta situação que se puseram todos em fuga. Portanto, acredito, porque haver listas separadas e haver um bocadinho de instabilidade diretiva, não restará outra solução à Adidas se não pôr-se daqui para fora, não é? Eu entendo perfeitamente. Ingerência no marketing, lá está, igual a Adidas em cheque, ingerência no marketing. Aqui estou a falar da alteração aos equipamentos, portanto, que agora, nos novos estatutos, ou na nova proposta global de estatutos, indica que o primeiro equipamento é vermelho e branco, o segundo equipamento é branco e vermelho, e num terceiro equipamento, a Adidas e a direção poderão fazer o que quer, mediante aquilo que são as necessidades e as obrigações contratuais que temos. Porque é que a Adidas se havia de pôr em xeque ou em fuga, se pode continuar a fazer o que quer, só não pode simplesmente brincar com aquilo que são as cores principais do Benfica e com os emblemas do Benfica. Não pode ser a Adidas a definir aquilo que é a imagem do Benfica e a mudar a história do Benfica, porque nós temos visto verdadeiros atentados à história do Benfica na forma de equipamentos, como podem ver por aqui, e por aqui, e este exemplo também. E tanto como podem ver, quem me dera, nesta altura, que houvesse uns estatutos que protegessem o Benfica e a marca Benfica, como tanto gostam de dizer. Não vejo porque é que a Adidas hoje em dia há de ter medo desta alteração, desta situação, visto que tem o primeiro equipamento é sempre vermelho e branco, a não ser que a Adidas agora se me digam, mas a Adidas agora para onde até gostava de fazer o equipamento do Benfica azul e branco às listas horizontais. Bom, se era esse o caso, então realmente a Adidas estará em xeque. Como não acreditamos que não é, e portanto que o primeiro equipamento vai ser sempre vermelho e branco, o segundo parece-me que faz todo o sentido que seja branco, até porque pela história do Benfica, e no terceiro equipamento que lhes chamem-lhe terceiro, chamem-lhe segundo, façam o que quiserem, a Adidas aí pode continuar a fazer as brincadeiras que quiser com as marcas e com os emblemas e com tudo isso, e essa situação está absolutamente prevista nos estatutos, portanto não existe problema nenhum. A única coisa que fica definida é que o primeiro é vermelho e branco e o segundo é branco e vermelho, e na terceira a Adidas faz o que quer. A Adidas, ou a Nike, ou seja quem quer, ou a Sanjo, faz o que quer. E esta situação nasce porque as pessoas, que é um exagero, que eu digo já que não
não colocaria, acho que não há necessidade de colocar isto na forma de estatutos, ou de regras nos estatutos, mas entendo porque é que existe, porque as pessoas simplesmente perderam a confiança que as direções do Benfica, e isto é uma situação que já se arrasta há muito tempo, tenham capacidade de impor às marcas aquilo que é a identidade do Benfica. E, portanto, nós temos visto autênticos atentados e que simplesmente ninguém disse, olha, meus amigos, isto não pode ser porque isto não faz sentido absolutamente nenhum. E não é só em termos da Adidas, estamos a falar também da aplicação de patrocinadores, com alguns exemplos que eu coloquei. E, portanto, isto estabelece um bocadinho, baliza um bocadinho aquilo que são as regras e aqui define definitivamente às marcas aquilo que são é a identidade do Benfica e os seus emblemas, e com isso, desculpem, mas com isso não podem brincar. E por fim, o cereja no topo do bolo, aquilo que leva as casas em fúria, que vem em peregrinação até à luz no dia 8 para chumbar as contas, que é o fim das casas igual a SLB mais elitista e Sporting guisado. Bom, isto, eu não sou um grande fã de guisados, mas um guisado de Sporting deve ser a pior coisa do mundo, imagino. Mas fim das casas do Benfica. Meus amigos, desde quando é que está em causa o fim das casas do Benfica? Em que planeta, em que o universo paralelo é que isso sequer foi questionado? Aquilo que está em causa é as casas, o edifício, o cimento, o betão, o tijolo, chamem-lhe o que quiserem, deixar de votar. Que é para deixarmos de ter imagens como esta pouca vergonha, que a mim, como democrata, como benfiquista, me vergonha, e acredito que a vocês também me vergonha, e a qualquer pessoa com 2 dedos de testa também acredito, também não faça sentido. Portanto, os membros das casas podem continuar a votar, as casas podem continuar a receber sócios para votações de eleições, como tivemos na última, nada disso muda, as casas continuam o seu trabalho como sempre continuaram, como sempre têm feito e muito bem. Se o Benfica hoje tem 400 mil sócios também, eu devo muito à casa. Agora, as casas não podem ser manobradas por pessoas mal intencionadas, que é o que nós temos visto. Estes exemplos que nós temos, que temos visto nas últimas semanas, servem para demonstrar aquilo que é o perigo desta manipulação, porque as pessoas acreditam, porque é como aquela situação, e nós hoje vivemos num mundo onde esta contra-informação tem muita, se nota muita influência, até na política, nos Estados Unidos é terrível, até o presidente dos Estados Unidos é um mentiroso compulsivo, e as pessoas, quando ouvem da boca de um presidente, seja ele qual for, de uma nação ou de um clube, assumem que é verdade porque esta pessoa não nos ia mentir, esta pessoa tem credibilidade, esta pessoa não nos ia mentir, mas a verdade é que a situação não é bem assim. E hoje em dia existe muita manipulação e as pessoas facilmente acreditam, também porque não, são um bocadinho preguiçosas. As pessoas hoje em dia leem as manchetes e não vão ver a notícia, e os meios de comunicação social sabem isso, e portanto acabam por chamar para as capas, como aquela do Correio da Manhã que demos o exemplo há bocado, situações que não correspondem necessariamente à verdade, mas que não interessa, porque o que interessa é vender. E portanto esta é mais uma situação, é que alguém andou a fazer um trabalhinho de algum tempo para virar as casas contra estes estatutos, e claro, esta votação tinha que ser no dia das casas, que é para virem todos por aí em peregrinação, uma lavagem cerebral de 300 ou 400 km, venham lá de onde eles forem, que é para chegarem cá todos e votarem todos contra a proposta, que nós sabemos que dificilmente passará, porque é preciso 75% dos votos, e se houver muita gente a votar contra, a situação fica muito difícil. Portanto, mas isto é uma lavagem cerebral, que não é só de agora, já vem de há 20 e tal anos, isto é mais uma demonstração daquilo que tem acontecido, porque o que está em causa não é o fim das casas, é o fim da pessoa, do dirigente da casa, chegar a uma assembleia ou uma eleição e votar 2 vezes. Isso não faz sentido absolutamente nenhum, até porque eu acredito que muitos de vocês, membros de casas, sócios de casas, sócios do Benfica e sócios das casas, nunca ninguém vos perguntou em que sentido é que vocês queriam que se votasse nos estatutos, numa assembleia, numa eleição, para não. Quem decide é o representante da casa, chega lá e vota 2 vezes, vota por ele e vota pela casa. E agora expliquem-me qual é a lógica disto, em que sentido, o que sentido é que isto faz e o que é que isto dá um reconhecimento às casas pelo seu trabalho. As casas não precisam disto, as casas precisam de ajuda no seu trabalho diário, as casas precisam de ser apoiadas, porque é muito difícil, muitas delas são cafés, são restaurantes, que depois tem uma casa associada, tem toda essa envolvente da organizacional associada, que muitas vezes complica muitas coisas, e é um trabalho duro e é um trabalho meritório que merece ser reconhecido, mas não através de votos. As casas, os edifícios não votam, isso não faz sentido absolutamente nenhum, e até porque, como nós estamos a ver, podem ser usadas como ferramenta de desinformação infelizmente, e de manipulação, como temos ver, eu até soube situações de casas do Benfica
que queriam impugnar os estatutos porque achavam que iam perder os seus direitos de sócios e que iam deixar de poder votar. É um disparate completo. Foi esta a informação que andaram a passar em grupos de WhatsApp, em chamadinhas anónimas. Anónimas não, porque toda a gente sabe que os Jaime Antunes sabe quem são. Estas pessoas das casas também sabem que anda a fazer este trabalhinho. E é uma pena que as pessoas que isto não saia cá para fora, porque era bom meter os pontos nos is, era bom que as pessoas, que os benfiquistas e os sócios do Benfica soubessem que é que anda dentro do Benfica a fazer este trabalhinho sujo, porque este trabalhinho sujo anda a fazer, porque não é qualquer meco, não sou eu, não é qualquer representante de uma casa que consegue passar informação para o Correio da Manhã ao ponto de ir para uma capa de jornal. Não é qualquer um que tem esse poder. E, portanto, era muito interessante saber quem são as pessoas dentro do Benfica que têm este interesse em passar esta contra-informação constante e em chumbar os estatutos que são, na sua generalidade, muito melhores, é uma proposta muito melhor do que aquela que existia de antes. E eu, digo já, não concordo com tudo o que está. Repito, acho um exagero esta situação dos equipamentos, entendo porque é que é importante que ela lá esteja, mas acho um exagero. Existem outras situações que para mim não fazem tanto sentido. Por exemplo, mais uma assembleia no final da época para discutir a parte esportiva, ok, tudo bem, até porque só vai quem quer, mas também não vejo qual é a necessidade disso, mas não vejo mal nisso, foi uma escolha dos sócios, se as pessoas não quiserem ir, não vão, nenhuma decisão que se tome nessa assembleia que é meramente consultiva, digamos assim, porque as pessoas vão só expressar as suas opiniões, e até podem ser opiniões positivas. Imaginamos que o Benfica vem de uma época em que ganha muitos títulos, e as pessoas podem ir lá e fazer elogios à direção, sugerir outras coisas, olha, se calhar isto não correu tão bem, isto podia ser melhor, mas com certeza no global o trabalho foi meritório e foi muito bem feito, muitos parabéns a todos. Até podemos ter uma assembleia desse género. Porque é que estamos logo a assumir que é para destruir e é para mandar abaixo? Porque esta é a mentalidade que tem sido implementada desde 2003, há 20 anos que é uma lavagem cerebral. É absolutamente brutal e profundíssima, que as pessoas já nem pensam no que estão a dizer. E, portanto, isto era aquilo que eu vos queria dizer sobre aquilo que é a desinformação, mas eu também gostava de partilhar convosco aquilo, porque é que eu vou votar sim no dia 8, porque é que eu vou votar sim nesta proposta do Global de Estatutos, porque é que eu acho que esta proposta é muito melhor do que aquela que já existe. Olha, primeiro, começando pelas duas voltas, vamos ter, se esta proposta for aprovada, teremos 2 voltas nas eleições, o que significa que eu acho que concede muito mais legitimação a uma direção eleita. Porquê? Imaginemos que temos quatro listas a concorrer. A lista que tem mais votos tem 30 e tal por cento, nem sequer chega à metade dos sócios que vão votar, do total dos sócios. Eu acho que uma lista vencedora com 30 e tal por cento, eu acho que fica logo frágil à partida, porque sabe-se logo à partida que não tem o apoio da maioria dos benfiquistas, e por isso eu acho que é muito interessante podermos ter uma primeira volta com todas as listas que se queiram candidatar e uma segunda volta com aquelas 2 mais votadas, a não ser que na primeira volta uma delas tenha mais de 50%, então aí o caso fica lá arrumado. Essa lista este presidente está automaticamente eleito. Agora, se não for o caso, vamos a uma segunda volta onde as 2 mais votadas vão esgrimir argumentos para que os sócios depois votem, e o resultado que daí sairá será 100% legítimo. Essa direção tem, com certeza, o apoio dos benfiquistas, mesmo que tenha uma votação próxima de 50 e tal por cento, mas já passou por duas fases e, portanto, faz todo o sentido. É uma direção que sairá certamente muito mais reforçada para o seu mandato de 4 anos. Eu acho que, para mim, é uma decisão que faz todo o sentido. Vamos ter uma redução da diferença de votos entre associados, mudança em 2 patamares. Esta aqui é uma das principais, e só por aqui já valia a pena mudar os estatutos, sendo que eu acho que se podia ter ainda ido um bocadinho mais longe, já lá vamos. O patamar inferior passa de 1 a 5 anos, passa de 1 para 3 votos, e de 5 a 10 anos passa de 5 para 10 votos. Portanto, logo aqui diminui significativamente a diferença de votos entre os sócios. Portanto, sabemos que o patamar mais alto é dos 50, uma diferença que eu continuo a achar que é um autêntico disparate, mas é o que existe. Mas existe uma redução significativa que, não sendo a ideal, é muito melhor do que aquela que existia. Logo à partida vamos chamar não os mais jovens, mas os sócios mais jovens, que podem ser sócios de 40, 50 ou 60 anos, que se tenham inscrito há pouco tempo, para a discussão, porque é ingrato, e nós temos assistido a isso muitas vezes, e dá-me vergonha, sinceramente, chegarmos a assembleias e vermos pessoas numa bancada inteira com um voto, em que temos um pequeno grupo de pessoas que vale tanto como uma bancada inteira. Não faz sentido nenhum, não é democrático, não serve o Benfica. O Benfica tem uma história democrática lindíssima, já existiam eleições do Benfica quando ainda não existiam eleições livres no país, e, portanto, isto envergonha a história do Benfica. Eu acho que se os nossos fundadores
e mesmo presidentes mais antigos vissem a situação em que nós estamos atual, nomeadamente desta diferença de votos entre associados, que foi implementada para proteger uma direção, vamos ser honestos, não foi para defender o Benfica, foi para proteger uma direção, eu acho que sentiriam vergonha e acho que não apoiariam certamente. E portanto este é mais um motivo porque eu acho que esta proposta é muito mais interessante. Outra, as listas paradas, já expliquei no ponto anterior, porque é que para mim acho que faz sentido termos órgãos de natureza fiscalizadora independentes, podem não ser também, se tudo for da lista A, acaba por não ser, mas isso é a escolha dos sócios, mas que faz sentido que uma entidade fiscalizadora tenha independência da direção, para mim faz todo o sentido. O fim do voto das casas, já expliquei, não é as casas em si que deixam de existir, não são os sócios das casas que deixam de poder votar, os direitos dos sócios do Benfica e das casas permanecem intactos, cada um vota e muito provavelmente até poderão votar dentro das casas para eleições. A casa, o tijolo, a mesma pessoa, o dirigente que representa a casa, não vai votar duas vezes, até porque nós sabemos, como já referi há bocado, que muitas vezes nem sequer passam cavaco a ninguém, chegam lá e votam como querem duas vezes e acabou. Não faz sentido absolutamente nenhum. Vamos ter uma limitação de mandatos para 3 mandatos, portanto estamos a falar de 12 anos consecutivos, faz todo o sentido, que até para evitarmos permanências longas como temos tido e que temos aí os exemplos daquilo que são os problemas que isso traz, portanto, os vícios que traz e a relação que o poder corrompe, a verdade é esta, e é por isso que também existe limitação de mandatos também para o Primeiro-Ministro, para o Presidente da República. O Presidente dos Estados Unidos também só pode fazer 2 mandatos consecutivos, ou 2 mandatos, aliás, nem sequer são consecutivos, são 2 mandatos, e portanto há uma lógica atrás disto, e portanto criam-se ligações perigosas, criam-se vícios, criam-se problemas que são resolvidos com esta renovação obrigatória da limitação de mandatos, que para mim faz todo o sentido, seja no Benfica, seja em Portugal, seja em todo lado. Acho que tem toda a lógica. E existem mais motivos, eu não vou estar aqui a perder. Vocês conhecem as propostas, e quem não conhece devia ir ao site do Benfica, está lá a proposta global e podem verificar tudo aquilo que eu estou a dizer. Eu não estou a dizer para acreditar em mim. Aliás, esta mensagem não é para quem faz aquelas imagens absolutamente vergonhosas, não é para quem anda a disseminar estas mentiras. Muitos deles acreditam no que dizem, outros são só mal intencionados, que são uma camada de reacionários que estão agarrados, ninguém sabe bem a quê, nem a troco do quê, mas tudo isto é muito estranho. Mas o que eu vos digo é, não acreditem em mim, obtenham a vossa informação de várias fontes. Se chegar ao fim deste vídeo já têm a minha opinião sobre o assunto. O presidente do clube, Rui Costa, que certamente muitos de vocês também, destas pessoas que vão votar não, também apoiam, está a favor dos estatutos, disse publicamente que tinha sido uma situação, uma questão muito democrática, está-me a faltar a palavra, que o Benfica tinha sido mais forte, portanto tinha sido uma situação que o orgulhava, até porque, vamos ser honestos, isto era uma das promessas eleitorais dele, desta direção, que esteve na gaveta durante 2 anos e lá chegou, mas pronto, chegou tarde, mas chegou. O próprio presidente da mesa também indicou que tinha sido o processo provavelmente mais democrático dentro destas alterações estatúticas da história do Benfica, e portanto não existe, quem diz isto são as pessoas que estão no Benfica, portanto não existe motivo nenhum para achar que são os garotões que vêm assaltar o poder, como vemos muitos comentários desse género. Isso não faz sentido absolutamente nenhum. Isso é conversa de reacionários que pretendem manter-se no poder, e que forças obscuras, governos sombras que continuam a agir dentro do Benfica de forma impune, e que sinceramente faz muita confusão como é que depois de tudo isto, a capa que nós temos visto, a capa do Correio da Manhã e toda a discussão que houve depois à volta disso é absolutamente vergonhosa, e toda esta campanha que se está a fazer agora baseada em mentiras, e não vejo ninguém da direção a esclarecer os sócios de forma a dar a cara, a esclarecer os sócios, a dizer tal, A, B, C, D, isto é mentira, isto não é assim, as pessoas são livres de votar como querem, mas por favor não vão votar com base em informação errada, porque é isso que está a acontecer. As pessoas estão a ser enganadas mais uma vez. Isto é a nossa história dos últimos 20 anos, é manipulação constante, é medo, é o medo do desconhecido, que vêm os garotões para nos roubar, e isto é absolutamente lamentável, e também é lamentável que a direção não dê a cara por isto. É o que eu vos digo, dia 8 vou votar,
não digo que votem com o meu voto, se quiserem votar não, votem não, mas votem pelos motivos certos, porque acham que esta não é a proposta que melhor serve ao Benfica. Não votem não porque estão a ser enganados e estão a ser manipulados e vos estão a servir informação errada. Informem-se, estudem o assunto e se quiserem votar não, votem não, mas votem com consciência tranquila, que pelo menos se informaram e não foram enganados. Eu vou votar sim, espero que a maior parte, 75% dos sócios que vão votar o façam, porque acho que estes estatutos servem muito melhor ao Benfica do que aqueles que nós temos atualmente. E é isso.